Eu sou o Shiva, tenho 32 anos e atualmente estou à frente da Sativa. O propósito da Sativa é oferecer um alimento saudável para os nossos consumidores e servir como facilitador para quem busca uma alternativa alimentar. A Sativa é um projeto familiar que surgiu no início dos anos 90, com a vinda dos meus pais para Porto Alegre, vindos da Bahia, moravam na Bahia, em Salvador. A gente veio a convite de uma associação de yoga e meditação, a Ananda Marga, onde a gente passou a morar numa comunidade de monges, e nessa comunidade já existia o início, bem no começo de um projeto de uma agroindústria de alimentação vegetariana, e foi lá onde se plantou a semente da Sativa, né? Se começou a ter uma produção desses alimentos para atender uma demanda bem local e de próprios moradores da comunidade, e com o passar do tempo a Ananda Marga recebeu um convite para fazer parte da Feira Ecológica do Bonfim, que iniciava aí no meio dos anos 90, e foi onde a Sativa, de fato, iniciou uma formatação de comercialização um pouco mais voltada para a comunidade externa também. A nossa unidade de produção hoje é localizada em Porto Alegre. A gente tem 13 pessoas que compõem a nossa equipe, seja na produção, seja os integrantes familiares ou até as pessoas que trabalham na comercialização, nas feiras ecológicas. A Sativa hoje ela participa de 5 feiras ecológicas semanais. A gente atende nas terças, quartas e sábados, de uma maneira sistemática, são feiras fixas, onde todos os nossos colegas que estão lá também trabalham com produto, oferecem um produto direto, orgânico, certificado, assim como o nosso. E para que isso aconteça, existe todo o envolvimento meu também, uma vez que a parte toda de logística, de levar o produto até esses locais e ter essa relação inicial com o pessoal que está trabalhando com a gente nas bancas, eu priorizo fazer ela, né? Isso é uma coisa que eu gosto de estar à frente disso, para que eu tenha, mesmo que de uma maneira parcial, esteja também em cada espaço de comercialização onde a Sativa está. A Sativa, desde o seu surgimento, ela desenvolveu receitas veganas, garantindo que todos os insumos não sejam de origem animal, ou seja, nas nossas receitas o cliente não vai encontrar leite, manteiga, ovos. Apesar de sermos lacto-vegetarianos desde o início, e a comunidade que nós morávamos lá no início dos anos 90, seguia uma alimentação vegetariana, até hoje é mantida essa veia do veganismo, até para poder oferecer para os nossos clientes uma opção mais universal. A gente está atento sempre às demandas que os consumidores nos trazem de insumos a serem utilizados, como por exemplo a questão do glúten, né, algumas intolerâncias à soja, por exemplo. Então a gente está sempre desenvolvendo e pensando produtos que estejam atualizados, digamos assim, né? Então, para breve a gente tem alguns produtos sendo lançados, a gente estima que outros passem a ser substituídos também. Os nossos produtos são comercializados 80% em média nas feiras ecológicas, em grupos de comercialização coletivas, né, que compram e fazem essa distribuição. E esses outros 20% em revendedores que também acabam criando um vínculo com a gente, sejam lojas de produtos naturais, restaurantes, bistrôs, algumas escolas. Então a gente consegue sair um pouco do sistema convencional. A base da Sativa, então, são as relações. Ela se construiu desde os anos 90 com base nisso, nas relações que a gente tem, sejam as relações familiares. No processo hoje de gestão da Sativa eu estou à frente, mas a minha irmã, que hoje mora em Botucatu, interior de São Paulo, ela é bem ativa na formulação de receitas, cuida de toda a parte de redes, né, de desenvolvimento de cardápios. A minha mãe mora aqui na região metropolitana e trabalha também de uma maneira muito colaborativa comigo, mesmo que não tenha um papel digamos assim, definido, ela tem um olhar externo a todo tempo, né, dando, segue por esse caminho, por esse não, né, então é uma consultoria permanente, vamos dizer assim. E meu pai, que na época tinha ido morar no Rio de Janeiro, acabou voltando para cá, já fazem cerca de 8 anos, e voltou a trabalhar na Sativa. Na época eu já fazia a gerência, já estava à frente, né, do projeto. E quando ele voltou foi convidado, a gente desenvolveu um projeto de produção de biscoitos, né, que é o biscoito vegano, que hoje é um sucesso.
e é o produto dele, esse aí é ele que toca, ele que segue, né? As relações também, além das familiares, elas se estendem às pessoas que trabalham conosco, a gente tem um vínculo muito próximo, por exemplo, com as pessoas que trabalham nas bancas das feiras que a gente está. São basicamente todos amigos, pessoas que a gente já tem uma relação de longa data, que hoje muitas se formaram em nutrição e têm um prazer de trabalhar envolvida com alimentação vegana. Na unidade de produção também as meninas que trabalham com a gente já por longa data, vão se construindo também com a gente. E quem dirá nas cadeias de fornecimento, a gente tem uma relação permanente com nossos fornecedores de grãos, por exemplo, a família Hattori nos fornece há muitos anos já toda a parte de soja, de grãos, o processamento desses insumos. A família Primel, que a gente tem no interior, na região de Passo Fundo, lá de Casca, nos fornece todos os grãos para produção, farináceos. Então, enfim, a gente tem a relação que começa familiar, se estende por todas as pessoas que estão envolvidas no processo e também acaba lá no consumidor, né? Na parte final, quem está lá na ponta da banca, quem passa por lá acho que vê, né, que essas relações são mantidas, né, e são bem intensas. A gente tem clientes que acabam nos visitando e às vezes até trabalhando com a gente. Então isso é uma veia muito forte da Sativa. A Sativa, para comercializar os seus produtos, ela precisa ter um selo de certificação orgânica, é uma lei federal, né? E para isso ela está integrada a um organismo de certificação participativa, que é a RAMA, né? A Rede Agroecológica Metropolitana. É uma associação certificadora credenciada ao Ministério da Agricultura que dá o aval, vamos dizer assim, que credencia a nossa unidade de produção para vender os produtos como orgânicos. E dentro do processo de certificação, a gente opta pelo processo participativo em função da ideologia que a Sativa tem desde o seu nascimento. O processo por auditoria ele pode ser mais rápido, mais prático, uma vez que você paga e uma empresa terceirizada vem dar uma certificação, mas em função de todo o nosso conceito, desde o início da Sativa, a gente opta por esse tipo de certificação.